Então, nós vamos dar continuidade hoje naquela palestra iniciada no mês passado sobre Psicosofia e a libertação da alma. Primeira parte, um assunto gnóstico, né? Um assunto gnóstico, de gnosticismo muito forte, né? Então, nessa primeira ilustração que aí está, que não foi a chamada, essa daí eu remodelei, nós colocamos aí uma figura, né? Na figura, a Virgem Sofia aparece para despertar aqueles que dormem o sono inebriante ou estão mortos para a espiritualidade, levados e encantados que foram pela ilusória matéria e assim permanecem por muito tempo. E até quando vamos permanecer assim? Até atualmente, os escritos que foram reservados desde o século I antes de Cristo até o século II depois de Cristo estão à nossa disposição para estudarmos e a eles nos moldarmos, ao invés de nos deixarmos moldar pelo mundo das ilusões. Até parece que esses dedicados escribas de 2000 anos atrás sabiam que essa sabedoria seria necessária no futuro e, por isso, deixaram-na guardada com cuidado para que chegassem aos nossos dias e dela fizéssemos uso hoje. Agora, só depende de nós, de nossa iniciativa, de nossa vontade, da nossa entrega a esse sagrado projeto que temos que desenvolver. Então, hoje continuamos com o assunto Psicosofia, né? Essa palestra tem esse objetivo de trazer os ensinamentos para ajudar aqueles que já estão despertos ou aqueles que ainda vão despertar e que agora iniciam a sua jornada. Sempre é tempo, meus irmãos, sempre é tempo para despertar. Sempre é tempo. Então, nós vamos começar aqui, um pouquinho antes de onde nós paramos na aula passada, no mito de Sofia. Vamos recordar o mito de Sofia, porque ele é importante. Nós temos que saber isso decoração, né? O mito de Sofia, né, diz o seguinte: esse é texto da Psicosofia, né? É texto da Psicosofia. Sofia quem é? É a alma. É a alma que foi lá criada à imagem e semelhança do Pai, né? Que estava andando lá pelos limites superiores da luz, né? Sofia, que fora atraída e enganada, seduzida pelo poder da luz com cara de leão, né? O nosso Yaldabaoth, demiurgo, né? Uma simbologia que, trazida à sua realidade atual, esses poderes simbolizam o egoísmo, um materialismo que impera no mundo, atraindo e enganando a todas as almas, desviando-as do seu objetivo-alvo, fazendo-as errar e permanecer nesse plano físico, enclausuradas, escravizadas pelos regentes e arcontes, que se alimentam das baixas vibrações, fruto dos nossos erros, e que se manifestam em todos os aspectos das nossas vidas. Sofia representa a alma em evolução, que está nos limites superiores da luz, e, de repente, levada pelo seu egoísmo e ignorância, é arrebatada para as profundezas do caos. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que o Papi nos deixou para que nós entendêssemos perfeitamente como é que funciona isso, né? Então, nós vamos aqui fazer o mesmo desenho que nós fizemos da vez passada, tá? Então, Sofia estava aqui, no 13º éon, protegida já, ela já estava fora dos limites dos 24 éons aqui em cima, né? Os quatro, então ela estava aqui e viu uma luz lá para baixo, para baixo é aqui, para baixo, né? Não era para passar ainda.
Então ela viu uma luz, duvidou, mas eu gosto tanto de luz, a luz que vem do alto é muito parecida com essa, e se deixou levar, ou seja, ela se deixou levar por um egoísmo, ela se deixou levar por um engano, ela se deixou levar porque ela não tinha conhecimento. E ela foi arrebatada para esses planos aqui inferiores, limitados aqui pelo Ouroboros, né? Que é onde agem os agentes, os regentes, ou os demiurgos, ou os arcontes. Então, toda essa zona aqui é de domínio dos arcontes. E eles aprisionaram Sofia aí. Quem é Sofia? A alma em desenvolvimento. Nós somos as Sofias. Nós somos a alma que está aprisionada. E vocês vão ver pela sequência das nossas explicações que nós se identificamos com tudo isso. Aliás, isso é feito para nós. O diálogo da Piste Sofia, feito, ditado pelo mestre Jesus, mas que, como nós sabemos, era o próprio Cristo falando através dele. Então, os diálogos da Piste Sofia têm a sutileza, a direção do mestre, do Cristo. Por isso é uma mensagem cristônica. Então, na obra toda, você vê lá sempre Jesus, 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 mas entendam, Cristo. É o Cristo que fala através de Jesus. Sempre foi, sempre será. Segundo a obra gnóstica, a igreja gnóstica do mestre Viracocha, Jesus conta a história desse ser misterioso que, pretendendo chegar à região da luz suprema, atravessando os 12 éons, sai de sua morada limitada pelo 13º éon e acende seu voo, ao acender seu voo é atirado pelos mesmos arcontes na imensidão do caos. Tal era a triste a situação da Piste Sofia, até que o Pai lhe enviou o éon Jesus como libertador. Na verdade, como eu falei, onde você vê Jesus, né, entenda, né, que o Cristo foi enviado para esse planeta para salvar as almas que até hoje estão aprisionadas. Na história da Piste Sofia, o relato se interrompe várias vezes, com o recitativo de vários hinos ensinados por Jesus, que ele recitava como maneira de aumentar suas forças e vibrações, ganhando com isso iniciações nos planos superiores, conseguindo assim ir do caos para a luz. Bom, eu convido a todos vocês para se inteirarem mais do conteúdo dessa obra, que adquiram uma obra dessa. Pode ser a obra. Temos bastante aqui no mercado nacional, de autores nacional muito bons, da teosofia, principalmente, e com a sequência das leituras, né, você vai tendo uma ideia geral do que é isso, do que se trata, né? Então, o mestre fica falando com os discípulos por um largo período de tempo, contando, né, as histórias. E cada história ele fala uma metanoia, cada história ele conta um pedaço. E quando Sofia diz que ela é arrebatada, ela é levada para o caos, a gente entende que é cair no pecado. Então, as almas se deixam levar pela ilusão de uma matéria, pela ilusão falsa do brilho de uma matéria, caem no pecado, e com isso elas são aprisionadas, e dependendo muito dela somente para poder se libertar disso. Enquanto ela não despertar, ela vai aí na sequência de encarnações e morte, encarnações e reencarnações, até que o tempo vai passando, né? Um dia ela vai acordar. Então, o mito de Sofia, né? O objetivo maior de se usar um mito é, sem dúvida, a transmissão do seu conteúdo,
a introdução sobre a meta final de todo ser humano, qual seja o retorno da alma à casa do Pai. É aquela história do filho pródigo que retorna para casa, né? A alma se deixou levar, a alma foi arrebatada, mas ela está procurando o caminho de retorno de volta à casa do Pai, de onde ela saiu e de onde nunca devia ter saído. É o sair da roda de Sansara, como diz o hinduísmo. É o entrar no reino dos céus, como diz o cristianismo. É o retornar aos limites superiores da luz, como diz o gnosticismo. É recuperar o reino que pertence, como diz a Krishna, a Arjuna no Bhagavad Gita. É conhecer o mundo das ideias, como diz Platão, e assim por diante, né? Todos esses são termos do retorno da alma de volta para casa, de volta de onde ela foi criada, né? Todas são formas de dizer a mesma coisa. O objetivo, ainda dessa palestra, além de transmitir o mistério da Psicofia, não é outro senão de demonstrar que há uma alternativa de vida menos penosa e que só depende da vontade dos seres em adotar essas práticas. As instruções, ou os arrependimentos, ou metanoias que estão aqui contidos no mito, fazem parte dos diálogos entre o mestre e os discípulos, e revelam ainda de uma forma bem velada os passos que devem ser tomados por todo aquele que decide trilhar a senda da perfeição que levará à libertação da alma. Então, por que Jesus usa um mito? O mito é atemporal, universal e a exploração ontológica, né? Ou seja, aborda as questões relacionadas ao ser. O mito ele permanece, como ele era 2000 anos atrás, ele ainda é hoje. Né? Ele está totalmente ligado às relações das pessoas, né? Relacionadas ao ser. Né? O que eles falavam lá era tão importante para nós como é hoje. O mito sempre foi respeitado nas épocas passadas. O mito representa uma grande variedade e é reconhecido pelas pessoas. Veja o mito da caverna de Platão, que perdura até hoje e esclarece muitas pessoas. Foi criado 2.400 anos atrás, né? Da mitologia grega. Os outros, todos carregam dentro de si verdades reveladas, mas verdades. Né? O mito é um oculto encerrado numa verdade. É uma verdade encerrada, é uma verdade oculta encerrada. O mito é um símbolo velado que encerra uma grande verdade cósmica, uma concepção que difere radicalmente do que é geralmente aceito. Então, atrás de um mito sempre tem uma verdade, né? Mas, com o tempo, seres interessados em não proliferar esse conhecimento, então colocam outros entendimentos sobre os mitos, né? Dizendo que são seitas, são alegorias e nada tem de valor. Pelo contrário, nós temos que reconhecer o poder do mito. Então, Sofia, e esse daqui, Sofia é atraída ou seduzida pelos poderes da luz com cara de leão, símbolo do egoísmo que impera no mundo. Bom, quantas vezes em nossas vidas nós desprezamos as coisas, os objetos, as qualidades que já possuímos para deixar entrar outras formas que julgamos melhores e quando recebemos caímos numa armadilha. Somos forçados a recuar, isso quando é possível recuar. Então, isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, olha, muitas vezes nós não estamos contentes com aquilo que a gente tem, a gente procura coisas diferentes, coisas melhores, mas sem saber que é uma armadilha. Às vezes fazemos esforços muito grandes para alcançar um determinado posto, alcançar um determinado status, alcançar determinados objetos, alcançar determinadas qualidades, mas pelo poder da personalidade. E quando vemos, é uma grande armadilha. Né? A perda material que houver nesse período é irreversível, a perda moral igualmente. A perda espiritual só vai ser resgatada em encarnações futuras. E quando uma pessoa cai, né, que nem diz a Psicofia, ela caiu,
e depois ela ficou como um círculo vicioso, sempre indo para baixo, porque à medida que ela cai, a desesperança dela faz criar novos pensamentos negativos, isso vai empurrando cada vez mais para baixo. E isso é o que ocorre na nossa vida diariamente. Então, nós tínhamos ido até esse ponto na aula passada. E hoje nós vamos começar a parte relativa a metanoias e arrependimentos, ou metanoias e arrependimentos são sinônimos nesse texto, né? As metanoias são os ensinamentos que o mestre dava à medida que ele ia contando a história de Sofia, né? Cada arrependimento de Sofia tem um significado mais profundo do que o pesar pelos erros cometidos. Cada arrependimento tem um significado mais profundo do que o pesar pelos erros cometidos. Então, só de você cometer um erro e quiser ser resgatado, você precisa reconhecer que você errou. Você precisa saber a razão que levou você a errar, né? Então, com esses dois estados, você reconhece que errou, o que levou você a errar, que você está arrependida, que você não vai mais cometer esse erro e que você está pedindo perdão. Esse é o mecanismo, né? Então, o termo grego metanoia, que além do sentido de arrependimento, implica também numa mudança do estado mental. Este é um aspecto chave para a libertação da alma, que é o centro da consciência do homem na mente. Lembra que o título dessa palestra é a libertação da alma, né? Uma das frases famosas do Novo Testamento é: conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer que nós estamos presos, a nossa alma não está solta, ela está presa, ela está enclausurada, né? E esse ensinamento da Pisofia é o aspecto chave para a libertação da alma. No começo, o Iracocha, se referindo à Pisofia, falou: o livro é muito lido, mas eles não conseguem ligar um ponto com o outro porque tem as chaves para isso. Então, aqui, nessa palestra, nós estamos dando algumas chaves para vocês, né? Portanto, é pela mudança do estado mental que a mente transforma a mente até atingir a plenitude do homem perfeito, que resulta na libertação da alma. Tá? Portanto, é pela mudança do estado mental que a mente transforma a mente até atingir a plenitude do homem perfeito, que resulta na libertação da alma. Este é o objetivo das instruções contidas na Pisofia. Fazer com que os aspirantes, neófitos, estudantes, ou ainda aquelas pessoas que sofram, façam uma mudança na forma de pensar, na forma de agir, de se comportar, provocando, então, uma mudança na sua vibração. Isso lembra Buda, né? Isso nos lembra Buda e as 4 nobres verdades, né? Que o sofrimento existe, o sofrimento é originado pela nossa ignorância. O sofrimento pode ser eliminado e só se elimina o sofrimento quando se obedece à senda óctupla, que não nada mais é, né, a senda óctupla que uma metanoia, né? É a compreensão correta, pensamento correto, falas corretas, ações corretas, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta, a concentração correta. Ou seja, se até então não era a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, agora vai ser. Então, nós estávamos fazendo coisa errada. Esse é o ensinamento do Buda, né? Muitas vezes, essa metanoia, ela é disparada em nós mesmos, às vezes por aspectos que nos atingem como um recurso que foi por nós programado lá dentro do nosso período intermissivo, quer sejam eles maléficos ou benéficos. Então, às vezes, você é levado por fatos maléficos que acontecem na sua vida, por aspectos que se repetem repetidamente, vocês
são afetados por isso, ou às vezes por fatos benéficos, né? Pelo bem ou pelo mal, pela dor ou pelo amor. Não há mal que não seja para o bem, como diz o ditado, né? Então, sempre essas coisas vão ser a chavinha que vai... Vamos ver se nós conseguimos aí despertar esse ser para uma realidade ao qual ele ainda não chegou. Vamos ver se nós conseguimos despertar ele do sono, né? Então, na nossa vida acontecem muitas coisas, né? Boas ou ruins, más ou certas ou erradas, para nós. Nós temos que extrair o que tem de bom nela. O que nós podemos aprender com isso, né? O que eu estou fazendo que dá errado? Por que eu não tenho sorte? Não é porque me roubam o meu carro, porque me roubam isso. Tudo isso são coisas que foram preparadas por nós mesmos para que nós despertemos. A gente não pode deixar de lembrar do Fausto, né? Fausto, aquele poema de Goethe, né? Então, Fausto contrata um espírito luciférico para que ele o ajude a conseguir a sua elevação, né? Na verdade, aqui, um texto da obra diz assim: na verdade, a alma que procura atrai um espírito pronto para servi-lo, mas é um espírito de natureza indesejável. Lúcifer. Quando Fausto pergunta o seu nome, ele responde: eu sou um espírito da negação, né? A força que, mesmo o mal planejando, para o bem está trabalhando. Então, nós precisamos parar de colorir o que acontece na nossa vida, né? Não são tudo mal, nem são tudo bem. Aquele bem é ilusório, o mal também é ilusório. Não há mal que não seja para o bem, né? Nós sempre lembramos um provérbio, né? Um provérbio aí. Então, veja, esse é o objetivo do arrependimento. E agora, nós vamos pegar o primeiro arrependimento, uma parte do primeiro arrependimento, ou seja, que é a posição da Sofia depois que ela percebe que ela cometeu um erro danado. Quando ela percebe que ela perdeu a luz que ela tinha, ela caiu lá no caos, aí então ela começa a falar: meu Deus, agora eu sei por que eu errei, onde que eu errei. Nós vamos pegar um pedacinho do primeiro arrependimento, as 5 primeiras estrofes, nós vamos analisar elas, tá ok? Então, aqui, primeiro arrependimento de Pissofia. Nada mais é que um grito de socorro, né? Então, diz lá, texto da Pissofia: ó luz das luzes, em quem acreditei desde o princípio, ouve agora então, ó luz, o meu arrependimento. Salva-me, ó luz, pois maus pensamentos penetraram em mim. Este é o pedacinho que eu reparei, ok? Vamos ver a continuação. Olhei, ó luz, em direção às partes inferiores. Lembra da figurinha lá que eu mostrei lá do jacaré mordendo o rabo? Olhei, ó luz, em direção às partes inferiores e vi ali uma luz. Pensei, irei àquela região para receber aquela luz. Fui e me deparei com a escuridão que existe no caos abaixo e não pude mais sair dali, pois estava sendo atormentada por todas as emanações dos regentes e arcontes, e o poder com cara de leão arrebatou a minha luz interior. Prestem atenção como ela está deprimida, né? Bom, terceiro, eu clamei por ajuda, porém a minha voz não atravessou a escuridão. Olhei para o alto, para que a luz em quem eu tinha tido fé pudesse me ajudar. Lembra do abacate que eu mostrei? Ela está lá na semente do abacate. Para ela fazer com que a voz dela escute fora do abacate, não tem jeito, está tudo fechado ali. Está entendendo? Então ninguém vai escutar o clamor dela. Mesmo naquelas pessoas, aqueles seres de luz que tinham trazido ela, em quem ela sempre colocou fé, ninguém ouvia mais ela. Que coisa, que coisa.
Então, quando eu olhei para o alto, né, que era o alto intermediário, ali onde está o Ouroboros, vi todos os agentes dos Eons que, em grande número, me olhavam com desdém, regozijando-se com o meu infortúnio, apesar de eu não ter feito nenhum mal a eles. Odiavam-me sem motivo. Quando as emanações do alto centrado viram os regentes regozijando-se com o meu infortúnio, eles sabiam que os regentes dos Eons não viriam em meu socorro. E aquelas emanações que me atormentavam sem razão tomaram coragem e tiraram de mim a luz que eu não havia tirado deles. Então estavam ali os regentes e arcontes olhando para ela, dando risada da cara dela, sabendo que ela não seria ouvida, né? Tudo para trazer mais pavor a esse ser, né? Para que ele perdesse todas as esperanças. E 5, continua Sofia o seu arrependimento, né? Portanto, agora, ó luz da verdade, tu sabes que fiz essas coisas em minha inocência, pensando que o poder de luz com cara de leão pertencia a ti, né? Aquele poder, aquele ser com cara de leão, que mostrou a ela uma luz falsa, pertencia a ti. E o pecado que cometi é notório diante de ti. Bom, os arrependimentos, eles são um pouco extensos, por isso que eu convido vocês todos a se inteirarem deles, né? Adquirindo o livro, se vocês tiverem. Eu não tenho esse livro de forma nenhuma, não conheço nenhuma forma que a gente possa ter esse livro, né? A não ser que você compre a brochura lá na livraria. Mas é para a gente saber como vai ser essa sequência de arrependimentos, de metanoia, mudanças da mente, que vai levar ela até um ponto onde ela vai conseguir deixar esses limites inferiores da luz e ser levada, então, lá ao 13º Eon, onde ela saiu. Mas vamos analisar esse primeiro arrependimento nos seus pontos principais. Então, as 5 primeiras estrofes desse primeiro arrependimento, ou metanoia de Pi-Sofia, indicam as causas da sua situação aflitiva. Primeiro, inocência, ou, entre parênteses, ignorância, né? Que ocorre devido à ausência de conhecimento. Falta de discernimento, ao confundir o poder do egoísmo com a luz que vem do alto. O poder do egoísmo, deixa eu ver se esse poder está com letra maiúscula. Ao confundir o poder, que é do egoísmo, que é o poder do regente, do arconte, com a luz que vinha do alto. Maus pensamentos que volta a retroalimentar o desespero da alma perdida no caos, né? Levando ela cada vez mais para baixo, né? No círculo vicioso. E também um sentimento de impotência face aos tormentos dos regentes. Então, ela está totalmente largada ao seu destino ali, né? Largada ao seu destino. E então o que ressalta aqui para nós é a ignorância, né? Que os outros são todos resultado da ignorância, né? Ignorância que é falta de sabedoria, falta do conhecimento, né? Então, a gente percebe que, na verdade, esses atributos estão presentes em muitas almas encarnadas e sofrem as mesmas consequências da que sofre Sofia. Hoje, eu não sei falar a porcentagem da população que tem esse sentimento, essa situação, mas não é pouco. Não é pouco, né? E se tem, a gente fala, dá para sair disso, dá para sair desse sofrimento. Buda falou, né? O sofrimento existe, ele decorre da nossa ignorância, né? E vamos aplicar a seda óctupla. Aqui nós vamos aplicar a Pi-Sofia.
Na verdade, esses atributos estão presentes em muitas almas encarnadas que sofrem as mesmas consequências de Sofia. No mito, esse arrependimento é apresentado como ocorrendo logo após o assédio dos poderes. Veja, nós não sabemos quando é que foi que a Sofia perdeu aí o seu lugar lá nos limites superiores da luz. Mas isso é atemporal, que nós falamos, né? O mito é atemporal, né? Na realidade, a alma permanece por muitas e muitas encarnações perdidas no caos, iludida pela luz da matéria, pela luz das paixões, até tomar consciência da sua situação. E só então, depois de uma longa peregrinação da alma, suas quedas são incontáveis. Então, como nós, né? Nós estamos hoje entrando em contato com isso. É o ponto de inflexão da nossa vida, né? Será que nós podemos, então, reverter essa parábola? Né? Opa, estamos errando. Sempre erramos. Erramos porque não tínhamos conhecimento. O que nós precisamos fazer? Bom, essa sabedoria da psicofia, ela, ela sempre esteve presente para as pessoas que estavam aí, que tinham o Velho Testamento em mãos, né? Mas a gente sabe que o Velho Testamento, ninguém poderia ter os ensinamentos da Bíblia, né? Ele era muito restrito, era só lido nas igrejas, não podia ninguém ter em casa, enfim, era uma situação onde você não podia ter uma Bíblia em casa. Hoje não, todo mundo tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Mas os arrependimentos e metanóis de Pi Sofia estão todos representados de alguma forma nos Salmos de Davi. E outros também. Eles sempre estiveram lá, mas, por alguma razão, ninguém dá a eles a importância que precisa. Então, eu mostro aqui no Salmo de Davi, número 69, os 5 primeiros parágrafos, né? Só para a gente comparar com o que nós já lemos. Veja, diz aqui, ó, livra-me, ó Deus, pois águas entraram na minha alma. É um pedido de socorro também, né? É um pedido de socorro também. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar de pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Percebe que é uma situação que uma alma está pedindo socorro, ela não sabe o que fazer, ela está presa num lamaçal ou num lugar onde tem água, né? Entrei nas profundezas da água, que é a situação que ela declara lá na dela, onde ela foi enganada. Estou cansada de clamar, mas ninguém me ouve, né? A minha garganta secou, os meus olhos desfalecem esperando, ó meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram me destruir, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei. É o mesmo teor, né, do texto que tem lá na Epissofia. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. Estultice é falta de conhecimento, é uma outra forma de se falar ignorante, né? E os meus pecados não te são encobertos. Então, dessa forma, esse conhecimento salvífico, que poderia estar escondido lá nos jarros com pergaminhos ocultos por 2000 anos, já estava aí circulando através dos escritos da Bíblia. Quando é que foi que Gutenberg fez a primeira Bíblia? Lá em 1300, talvez? Não estou lembrado, mas... Né? Mas a Bíblia também não foi de domínio público aí, como a gente imagina, né? Mas sempre estiveram aí.
Então, ao longo da narrativa do mestre, né, todos os arrependimentos foram apresentados por Jesus, um a um. E, em seguida, um dos discípulos que se habilitava a fazer uma interpretação daquele ensinamento e o reconhecia como um ensinamento já antigo, profetizado pela mesma energia presente nos Salmos de Davi. Então, quando ele falava um trechinho, levantava lá a Maria e falava: olha, eu já reconheço esse seu texto aí como um trecho do Salmo que Davi deixou também. Então, naquela época, os estudantes eles já tinham essa sabedoria para poder fazer essa comparação, né? Então, são 24 arrependimentos de várias estrofes cada um. Mas, de novo, convido vocês a se inteirarem desses ensinamentos adquirindo o livro, né? Não estou vendendo livro nenhum, nem sei onde vende. Então, aqui mostro que a metanoia número 1, ela está em algumas Bíblias, no Salmo 68 ou no Salmo 69, dependendo se ela é se ela é de origem septuaginta ou massorética, né? A Septuaginta é a base da tradução do texto grego bíblico, do texto grego, né? Do texto bíblico grego, na época de Alexandria, 400 anos depois de Cristo. E a massorética é a versão hebraica do Antigo Testamento. Então, as diferenças são mínimas, porém, só para vocês se localizarem, né? Então, a metanoia número 1 é o Salmo 68 ou 69, dependendo da versão da sua Bíblia, né? Então, vocês procurem lá que vocês vão ver, né? Então, já que a gente foi lá na Pisofia e analisou todos eles, eu ainda mostro aqui para vocês onde estão todos isso. Olha, o Salmo número 1, 68, 69, o Salmo número 2 é o 70, 71, né? O Salmo número 3, 69, 70, tá? Ele está aqui, envolto aqui, né? Tá tudo junto aqui. O 4, 101, 102, enfim, eles estão todos dispostos dessa forma para que a gente possa ter um contato com eles. Então, na 13ª metanoia, Sofia, ela recebe mais uma iniciação e é então levada ao 13º éon, né? Um éon onde ela já está livre dos assédios dos arcontes, ela já deixou os limites inferiores da luz, ela já saiu de fora do Ouroboros, né? Por quê? Porque ela mudou a forma de pensar, ela mudou a maneira, ela mudou a energia, a frequência vibratória, então ela conseguiu luz. E a luz é a única arma que você pode vencer aqueles seres, né? Jesus mostrou isso quando ele subiu aos céus e retornou depois dos eventos do Gólgota, né? Ele subiu e voltou e eles não puderam fazer nada com ele, né? Então, isso causou uma confusão danada lá na hierarquia dos arcontes lá. Então, eles perceberam que eles são suscetíveis à luz, né? As metanóias, a partir daí, serão reconhecidas, serão reconhecimentos, exaltações e agradecimentos, ou seja, a 14ª, a 15ª, a 16ª, até a 24ª, serão reconhecimentos, exaltações e agradecimentos. Então, à medida que você vai se modificando pelas metanoias, você vai recebendo iniciações, ou batismos, ou você vai tendo uma elevação na sua energia vibratória, frequência vibratória. E quanto mais você vibra, mais você reluz, e, como eu falei, a luz é a que vai te levar lá para cima, né? Dentro dessas metanoias, existem as práticas, ensinamentos e comportamentos que precisamos adotar para ficarmos livres dos poderes, dos limites inferiores da luz do demiurgo. Então, hoje, como eu mostrei lá, naquela figurinha onde tem o abacate, nós estamos sobre os poderes desses seres, desse regente, desses arcontes, que estão aqui nos limites inferiores da luz. E para sair desse, a gente tem que aumentar a nossa luz, né?
Então, aqui eu estou mostrando o quê? Que a metanoia número 1, junto com aqueles pontos onde a gente percebe o relacionamento com o Salmo, né? Aqui no Salmo 69, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Aqui no metanoia número 1, salva-me, ó luz, pois maus pensamentos penetraram em mim. E assim por diante. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Fazendo aqui a leitura na metanoia número 1, pois estava sendo atormentada por todas as emanações dos regentes e arcontes, e o poder com cara de leão arrebatou a minha luz interior. Ficamos sem força, sem fé, sem poder. Fé, força e poder. Atributos do primeiro raio da cor azul. Fé, força, proteção, poder, vontade divina, telema. Isso são as características que a gente precisa colocar em ordem para poder, então, ter força para procurar a iluminação, para procurar o amor divino, para procurar a pureza, para procurar a saúde, para procurar a paz e para procurar, além de tudo, a nossa transubstanciação de todos os nossos erros. Então, agora nós vamos, nessa parte aqui, nós vamos falar de outros ensinamentos. Também faz parte dessa parte da Psofia, que é o livro 1. Né? Então, Jesus termina com os relatos, né? Ele continua deixando outros ensinamentos. Né? Nós vamos lembrar sempre que é Cristo falando por Jesus. É importante ressaltar que é Cristo falando por Jesus. Então, ele diz assim, quando eu for para a luz, anunciai então a todo mundo, dizendo assim, não cesseis de buscar dia e noite, e não descanseis até encontrardes os mistérios do reino da luz, que vos purificarão, tornando-vos luz pura e conduzindo-vos ao reino da luz. Então, a recomendação que faz o mestre, não parem de buscar, nunca. Procurem dia e noite. E não descansem até que encontres aqueles mistérios. Mistérios são os ensinamentos, mistério é a sabedoria que vai levar você de volta, através da purificação, tornando-vos luz pura, para que vocês possam retornar ao reino da luz. Então, continua ele, né? Dizei, porém, aos homens do mundo, para que possais receber os mistérios da luz e ir para o alto, para o reino da luz. Então, aqui é a orientação dele, Sede calmos, sede amorosos, sede bondosos, sede pacíficos, sede misericordiosos, sede caridosos, cuidai dos pobres, dos doentes e desafortunados, sede amantes de Deus, sede justos, sede bons, renunciai a tudo. Bom, se a gente agir como ele está dizendo, nós provavelmente não pecaremos mais. E quando você para de pecar, você só está dependendo que aquele seu fardo kármico seja consumido. Né? Parou de pecar, não tem mais. Você não vai aumentar aquele fardo kármico. Então, só uma questão de tempo para que você possa, então, colher o seu fruto, né? Os frutos do sol da sua perseverança. Aí, né? Continua ainda o mestre. Não vim para chamar os justos. Portanto, eu trouxe os mistérios para que seus pecados sejam perdoados e para que sejam levados ao reino da luz. Pois os mistérios, as sabedorias, né, são a dádiva do primeiro mistério, do reino divino.
pela qual ele apaga os pecados e as iniquidades de todos os pecadores. Vejam, então, por que é importante aquele trecho da missa gnóstica, que é a nossa, por ocasião do ofertório, né? A gente faz aquela confissão, né? A gente confessa, olha, errei, né? Reconheço que eu errei por isso. Então, a confissão feita para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, né? E ele deixa, né? Ele deixa lá os mistérios do reino divino, pelo qual ele apaga os pecados e as iniquidades dos pecadores. Essa é a misericórdia divina. Essa é a misericórdia divina. Ou seja, quando você, ao se apagar os pecados, acaba o karma. Né? O karma que é o retorno das nossas ações mal conduzidas por muitas vidas. Né? Então, apaga, acaba tudo. Então, e com isso, deixamos a roda de Sansara e podemos finalmente retornar à casa do Pai, adentrar ao reino dos céus. Que assim seja, e que todos possam buscar as forças suficientes para levar avante esse sagrado plano para suas vidas. Então, lembra desse trecho da missa gnóstica, que é um dos mais importantes, que, na minha opinião, né? Diz aqui: vossos erros serão perdoados, pois o poder supremo está conosco. Só depende de nós. Né? Só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Vou retornar esse tema quando a gente falar de renúncia numa palestra posterior ainda. Então, meus irmãos, eu queria terminar a nossa palestra dizendo: desperta, ó tu que dormes. Por mais de 2000 anos, nós estamos dormindo. Quantas encarnações se passaram? Quantas delas exigiram o nosso despertar ou nos cutucaram para que a gente despertasse? E nós somos muito felizes por estar hoje vivenciando essa realidade, nesse momento, nessa encarnação, por estar entrando em contato com todas essas informações que tão bem vai fazer para a nossa evolução. Graças a Deus. Né? A metanoia, dentro desse contexto gnóstico, ela é profundamente simbólica. Né? É mais que uma simples mudança de mente. Ela representa uma transformação radical do ser. É um despertar da alma no mundo, nesse mundo de ilusões. O cosmos material dirigido pelo demiurgo, é esse que nos mantém aqui mortos, dormindo, né? Ali dentro da caverna, né? Só querendo sombras, como já mostrou a alegoria de Platão. Então, ela vai nos despertar para que nós retornemos ao pleroma, ao reino superior da luz, ao reino da verdade, ao reino da plenitude espiritual. É esse o momento que a gente vive. A luz está dentro de ti. Venha para o lado da luz. Venha para o lado dos níveis de consciência de alta frequência vibratória que caracterizam a luz. É isso que faz o trabalho do rosacrucianismo, do gnosticismo, dos rituais, da missa. É aí que você vai encontrar essa vibração, né? Que vai dar essa expansão de consciência, onde você vai ver tudo com olhos diferentes. Né? E hoje, o momento atual que vive a humanidade é um propício para isso. Né? Se vocês analisarem coisas, vocês vão ver. É justamente isso que acontece. Né? Hoje você já percebe quem são os nossos algozes? Por que são os nossos algozes? E o que eles esperam de nós?
Nós temos que continuar batalhando essa batalha nossa interna. É uma coisa interna, não é fora, é dentro. É dentro que nós temos que olhar para dentro. A ignorância é a raiz do mal. Então, não confundam ignorância com aquela sabedoria que você aprende nas escolas, tá? Essa é uma outra forma de ignorância. O radical de ignorância é de gnose, né? O radical grego que remete à sabedoria, uma sabedoria que sai de dentro para fora do ser e não entra de fora para dentro. Nós já somos seres emancipados espiritualmente. Emancipados sobre as questões da nossa transcendência e sobre o conhecimento das leis cósmicas. Nós já somos antecipados, nós já somos emancipados. Aos 28 anos, quando os 4 corpos inferiores já estão formados, estão completos, começa a cobrança da nossa dívida contraída nas encarnações passadas. Esse é o momento que nós já vamos começar a receber algum probleminha daqui para lá. Então, nós poderíamos estar mais preparados, mas a gente não vê as pessoas com essa idade se preocuparem com os aspectos da espiritualidade. Os livros são para serem acessados constantemente. Eles vão fazer o trabalho da contínua expansão da nossa mente. À medida que a nossa mente expande, uma frase muda de sentido. Então, nós vamos aprender muito mais quando a gente tem a nossa mente expandida. São chamados livros de cabeceira. Porque eles têm que estar sempre ali. Opa, hoje eu vou ler aquele mesmo pedaço, e vou ler de novo, e vou ler de novo. Eu gosto de ver muito filme antigo, né? A minha mulher não gosta. Mas eu gosto de ver, porque cada vez que eu vejo um filme antigo, eu vejo outro filme. Né? A gente vê coisas que a gente não viu no primeiro. Ah, aquele filme eu já assisti. Mas de uma vez só, você não viu nada. Né? Os livros de cabeceira são para serem acessados constantemente. Né? A eles também devem ser adicionados, eu não pus aí na foto, os livros de cabeceira, a Bíblia. Deixa a Bíblia ali, lê o 8:32 hoje, lê o 8:32 amanhã, lê o 8:32 depois, e você vai ver que você vai extrair muita coisa, né? Tem muitos ensinamentos e práticas Rosacruz que levam a isso aí. Então, quando se trata de livro de espiritualidade, já li não existe. Ah, esse aí eu já li. É o mesmo que dizer assim quando a pessoa fala já li. Já li, não me lembro do que eu li. É isso. O ensinamento e o aprendizado só existem quando aquele ensinamento é instalado dentro de nós, ou seja, é instalado de uma tal forma que não sai nunca mais. E terminando aqui, meus irmãos, 21 horas, eu vou tomar mais 5 minutos para falar com relação a esse sentido, que o ensinamento só é instalado dentro de nós quando nós sentimos dentro de nós. Olha, sentimos dentro de nós. Eu lembro que tem um trechinho do livro do Jorge Adum, que é A Sarça de Horebe, que ele cita, Jorge Adum cita, um fato que Einstein contava para todo mundo, né? Uma vez uma senhora encontrou Einstein no meio da cidade e falou: senhor, me explique muito rapidamente o que é essa teoria da relatividade, mas com poucas palavras. Então, Einstein começa a contar a seguinte história. Um dia, um homem viajava com um cego de nascença. E como fazia muito calor, o homem disse para o cego: vamos tomar um copo de horchata para nos refrescar? O cego perguntou: o que é horchata?
Ah, horchata é um líquido branco e refrescante, respondeu, né? O cego de novo falou, ó, bom, eu compreendo que é líquido, mas o que é branco? Não, o branco é o que tem a cor da garça. O cego falou então, o que é garça? Garça é uma ave cujo pescoço é curvo como sinal de interrogação. O cego de novo, eu compreendo que é uma ave, mas o que é curvo com sinal de interrogação? Então, aquela pessoa que estava com o cego já ficou desesperado, já não sabia mais o que falar, né? E pegou no braço do cego e torceu assim para ele, para dar, né? Deu um beliscão no braço do homem, né? E o cego sentiu uma dor. Quando ele sentiu essa dor, ele falou: agora já sei o que é horchata. Entenderam? Você não vai aprender o que é uma coisa se você não senti-la primeiro. Mesmo que o cego tenha a sensação errada do que é horchata, né? Mas ele sentiu, ele associou a horchata como uma dor muito grande no braço dele. E nós também temos que ter sentido dentro de nós todos esses ensinamentos para que nós sintamos, olha, é meu, está dentro de mim, veio de dentro de mim. Né? O homem nunca começa a enxergar até que começa a contemplar o mistério da sua própria existência. E o corpo, o templo, é o único depositário do conhecimento que cura essa cegueira natural. E sem palavras, e sem mais delongas, os mistérios da iniciação interna não são profundamente ocultos. Eles não estão ocultos. E se não são descobertos, é porque estão velados com símbolos e alegorias. Quando o homem se detiver para ler a linguagem do simbolismo, com o qual todas as religiões estão escritas, o véu cairá de seus olhos e a cegueira desaparecerá. E então, ele conhecerá a verdade, e a verdade o fará livre. Esse é o trechinho do Jorge Adão. Eu ainda teria outro para falar do Sócrates, mas vou deixar para outra oportunidade. Entenderam, meus irmãos? Então, a gente precisa procurar esse sentimento e procurar ele dentro da gente. É lá dentro. Ouvir os nossos batimentos cardíacos, no silêncio das nossas práticas, na súplica das nossas orações. Né? É a nossa vibração, é na vibração do nosso mantra. É aí que está a nossa aumento de vibração que vai nos levar a conhecer essa verdade, e essa verdade é que vai nos libertar. Então, com isso, a gente vai terminando. Essa foi uma palestra da primeira parte, então quer dizer que nós teremos uma segunda parte, onde serão abordados assuntos importantes para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, meus irmãos. Nós vamos agora desligar a nossa gravação.